Seja bem-vindo ao Boa Teologia, eu sou o pastor Pedro Emanuel, eu sou pastor na Igreja Batista Ágape e hoje eu quero te ajudar a crescer no estudo e no aprendizado da Bíblia. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, eu não leio a Bíblia porque eu acho ela muito difícil de ser compreendida. Algumas pessoas dizem que não leem a Bíblia porque tem preguiça, porque muitas vezes se acham, começam em Gênesis, mas quando sai de Gênesis e vai para os outros livros do Pentateuco, elas começam a ficar confusas. Eu não te culpo por isso. O problema de muitas pessoas não entenderem o Antigo Testamento é porque elas não compreendem o Novo Testamento. Parece um pouco confuso, não é isso? Mas você vai entender isso nesse vídeo, o que é que eu quero falar com isso. Por isso fica aqui comigo que o vídeo está maravilhoso. Bem, pessoal, como eu falei, eu quero ensinar para você um método rápido e fácil para que você consiga ler e entender a Bíblia. Mas antes de eu ensinar esse método para você, eu preciso falar um pouco da Bíblia para você. Eu preciso explicar para você o que é esse livro que você compra. A gente às vezes compra uma Bíblia com a cara de um leão na frente, compra uma Bíblia letra grande, João Ferreira de Almeida, compra a Bíblia da Nova Tradução Internacional, o King James, NVT, que é a moda do momento. Então, o que é esse livro? O que é a Bíblia? Esse livro que você carrega, que a gente lê na igreja, a Bíblia que a gente fundamenta ou deveria fundamentar todas as nossas pregações e a nossa Bíblia. Para começar, a Bíblia, ela é um conjunto de 66 livros. Esses 66 livros, eles são divididos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que é o Antigo Testamento? São os escritos dos profetas, maiores, menores, são relatos históricos, são o Pentateuco, também tem os Salmos, tem Provérbios, tem Eclesiastes, tem vários livros. E esses livros eles foram escritos antes de Jesus Cristo, ou seja, antes da nova aliança que vem a partir de Jesus Cristo. E o conteúdo do Antigo Testamento também se relaciona com essa característica e com esse período que ele foi escrito. O Novo Testamento, ele foi escrito já posteriormente ao Senhor Jesus Cristo pelos apóstolos, pelos algumas testemunhas oculares que também foram discípulos desses apóstolos e alguns autores que nós não sabemos quem foi que escreveu, como por exemplo o livro de Hebreus, mas muito provavelmente tenha sido alguma pessoa como um apóstolo ou um discípulo direto dos apóstolos, tendo em vista que é um livro que foi muito aceito pela igreja desde o início. Então a Bíblia são essa junção desses 66 livros, mas que contém uma única história e um único propósito. E você que está vendo esse vídeo, você pode se perguntar, pastor, por que eu posso confiar na Bíblia? Essa é uma pergunta válida, até porque é uma pergunta que eu faria de certa forma. Se eu vou começar num livro, quando eu compro um livro, seja na internet ou seja em qualquer outro lugar, quando eu vou começar a ler ele, se for um livro que vai me trazer informações, a primeira coisa que eu faço é tentar, por exemplo, procurar as fontes daquela informação. Será que aquilo é correto? Porque eu vou meio que acreditar, meio que eu vou me firmar, eu vou organizar minhas opiniões a respeito de coisas que eu vou ler e aprender ali, e assim, eu vou tomar decisões a partir daquilo. A minha vida vai se organizar a partir daquilo. Então eu preciso de uma confiança que aquilo realmente é algo válido. Olha a Aruna passando aqui atrás. É sério, Aruna, tá deitar aí, mulher? Então eu quero te apresentar alguns motivos pelos quais você pode confiar no que está escrito na Bíblia. E o primeiro motivo é que se trata da palavra direta de Deus. Então, em alguns versículos e algumas passagens da Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, escrito lá, o profeta dizendo assim, assim diz o Senhor. Se você for em algumas igrejas aí pelo Brasil, na sua cidade, talvez algumas pessoas quando forem falar alguma coisa para você, elas vão levantar a voz, levantar os braços e vão dizer assim, ó, assim diz o Senhor. Sabe, quando alguém fala isso para mim, eu fico muito preocupado, porque na Bíblia, quando alguém falava essas palavras, assim diz o Senhor, as pessoas que ouviam essas palavras, elas tinham plena convicção, elas tinham plena certeza que era o próprio Deus que estava falando aquelas diretrizes, aquelas instruções que estavam sendo dadas. O fato é que quando um profeta trazia uma direção para o povo, com essa característica, assim diz o Senhor, caso aquelas diretrizes, caso aquelas instruções ou aquelas profecias não se cumprissem da forma
que eles haviam falado, esses profetas eram mortos, exatamente porque eles estavam usando o nome de Deus em vão. O pastor está dizendo que tem que condenar a morte a irmãzinha lá da igreja que diz o Senhor? Não, gente, não é isso que eu estou falando, também não estou dizendo que Deus não fala. Eu só acho que quando a pessoa deve dizer assim diz o Senhor, ela tem que falar exatamente como Deus está dizendo. Então, muitas palavras, muitas passagens que nós encontramos na Bíblia, elas trazem essa diretriz. Então, algumas palavras da Bíblia, alguns trechos da Bíblia, são a voz direta de Deus, literal de Deus. Deus realmente falando como está escrito ali, e ele falou através da boca de seus profetas. E o segundo ponto é, a Bíblia é inspirada por Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Falar que a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo não significa diminuir a palavra de Deus, não significa dizer que naquelas escrituras existe, por exemplo, a participação humana na opinião da mensagem, ou na mensagem que está sendo apresentada ali. Falar que a Bíblia é inspirada por Deus significa dizer que quando a Bíblia foi escrita, a mensagem que foi passada através dos apóstolos, através dos profetas, os homens de Deus que escreveram aquelas informações, elas foram escritas a partir de uma inspiração e redigidas de acordo com a concepção, de acordo com o conhecimento de mundo que esses homens tinham e de acordo com o contexto e a época que eles viviam. Eu quero dar um exemplo para você. Em 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 2, Davi diz assim para Salomão, estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, seja homem. Quando Davi escreveu isso daqui, depois de alguns anos foi traduzido e tudo mais, de uma forma que a gente pudesse entender em português. Mas eu quero te dar o seguinte exemplo. Imagine que Davi fosse cearense. Certo? Tivesse nascido aqui no nosso maravilhoso Ceará, na terra da luz, e ele fosse falar essas palavras para o seu filho, ele diria mais ou menos assim, filho, você precisa virar caba macho, porque daqui a pouco eu vou bater as botas. Eu tenho certeza que alguém da época de Davi não entenderia essa frase. Então, essa instrução foi algo inspirado por Deus, certo? Mas ela foi escrita, ela foi redigida na compreensão das pessoas daquela época. Por isso que para alguns trechos bíblicos a gente precisa estudar um pouco, fazer uma exegese, fazer uma hermenêutica, saber o que era o contexto daquela época. Imagine que o autor é um cearense, então a pessoa que está estudando, que está traduzindo a Bíblia, ela precisa entender a cultura do Ceará, precisa entender as gírias, as expressões do Ceará, para que ela consiga compreender o que o Senhor Jesus e a mensagem que o seu Deus quis trazer para o seu povo através da vida daquelas pessoas. Aí você pode dizer, pastor, então significa que eu não consigo compreender a palavra de Deus por conta de que eu não consigo fazer uma exegese, uma hermenêutica mais detalhada? Não, lembre-se, a Bíblia ela foi escrita originalmente em hebraico, alguns trechos em aramaico, foi escrita em grego, o grego antigo, e durante milhares de anos, homens de Deus traduziram essas palavras, traduziram as escrituras a nós, ao nosso português, ao inglês, e pudesse chegar até nós de uma forma compreensível. Eles não mudaram, eles não trocaram o que está escrito, eles não mudaram o sentido, não mudaram a mensagem. Eles apenas traduziram para o nosso idioma para que nós pudéssemos compreender no mundo de hoje. Então, a Bíblia ela tem o propósito de ser compreendida por mim e por você. A Bíblia tem o propósito de ser compreendida pela igreja. Por isso que Deus levantou esses homens para traduzir a palavra de Deus. Porém, quando nós vamos estudar certos assuntos ou preparar uma mensagem, a gente precisa fazer um estudo mais aprofundado para poder trazer a informação adequada para a edificação da sua vida. Mas isso não significa que você não possa ler e compreender o que está escrito nessas páginas maravilhosas. O outro ponto é, a Bíblia contém relatos históricos, escritos de acordo com a inspiração divina. Como assim? É muito importante você entender que a Bíblia ela não é um livro histórico. Por mais que ela seja uma fonte histórica para o estudo do mundo antigo, ela não é um relato histórico, ela não tem o propósito de ser um relato histórico. Ela é um livro teológico, certo? Então ela está ali trazendo uma mensagem. Então, os relatos históricos que estão na Bíblia, eles têm a intenção de compor uma mensagem específica. Aqueles relatos históricos, eles foram redigidos a partir da instrução e da direção do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, a Bíblia narra
por exemplo, assassinatos, a Bíblia narra adultério. Significa que o Espírito Santo de Deus concorda com o assassinato? Significa que o Senhor Jesus concorda com o adultério? Obviamente que não, porque quando nós lemos a Bíblia, nós compreendemos que que o Senhor é totalmente contra o adultério, é totalmente contra a violência, mas, instruído pelo Espírito Santo de Deus, esses homens relataram a história vivida pelo povo de Deus para que nós pudéssemos aprender, para que nós pudéssemos crescer e até mesmo tirar lições para a nossa vida e compreender a história desse povo que Deus chamou, que aponta exatamente para Jesus Cristo. Existe uma frase muito conhecida, por exemplo, de um filósofo que ele fala assim: um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então a Bíblia tem relatos históricos de grandes homens de Deus e até de vilões também, que fizeram coisas que Deus não quer que a gente repita. O relato histórico da Bíblia também pode trazer lições para a nossa vida. Por exemplo, uma mulher que deseja engravidar, mas não está conseguindo engravidar. Uma mulher que pode ser que esteja infértil. E ela se olha para a sua vida e diz assim: poxa, eu queria tanto ter um filho, o que é que eu faço? Eu sou uma serva de Deus. Ela pode muito bem ler o relato de Ana. E no relato de Ana, tirar forças para continuar tendo fé e acreditando que o Senhor Deus pode fazer uma estéril dar à luz. E ela pode muito bem se perguntar: o que Ana fez? Como Ana orou para que ela pudesse encontrar esse favor de Deus e aplicar isso na sua vida. Então, o relato histórico da Bíblia, por mais que ele tente nos informar algo e mesmo assim nos apontar para Jesus Cristo, também nós podemos tirar ensinamentos práticos para a nossa vida. E o último ponto que nós falamos sobre o conteúdo da Bíblia é que são vários livros, como eu falei, são 66 livros, mas todos esses livros, eles apontam somente uma mensagem. Ele não é um relato histórico, ele é um livro teológico, ele tem o propósito de apontar uma mensagem até nos relatos históricos que contém nele. E essa mensagem é o fato de que o Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho para a redenção do homem caído e perdido, que não tinha mais solução, redimindo os eleitos para uma viva esperança, através do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para a honra e glória do nosso Deus. Deus, ele é transcendente. E o que é ser transcendente? Deus, ele vai além da nossa compreensão. Deus, ele vai além daquilo que nós podemos entender. Deus vai além daquilo que nós podemos ver. Nós somos seres humanos. O nosso Deus criou o universo. Então, nós não somos capazes de compreender com precisão e com totalidade quem é esse Deus tão maravilhoso. E aquilo que Deus quis que nós conhecêssemos dele, ele deixou revelado na Bíblia. Como eu vou fazer para ler a Bíblia? Como que eu posso ler a Bíblia de uma forma que eu compreenda o que está escrito e que eu possa aplicar tudo isso que você entendeu até agora? Bem, nesse momento eu quero que você tenha muita atenção, porque eu vou te passar algo prático. Eu vou ser prático com você nesse momento. Então, se você seguir isso que eu estou te falando, você vai ver. Você, daqui a uns meses ou daqui a um ano, não sei, você vai lembrar e vai dizer: graças a Deus, porque eu assisti aquele vídeo. Ainda bem que eu aprendi aquilo que o pastor Pedro falou para mim. Foi algo que eu usei, algo que eu aprendi com meu pai e algo que eu ensino até hoje. Eu estou ensinando aqui para você, não estou te vendendo isso, tá? É de graça, porque foi algo que o Senhor me ensinou. Você vai começar a ler a Bíblia não pelo Antigo Testamento. Com certeza você já ouviu algo parecido com o que eu vou dizer para você, mas aqui eu vou tentar sistematizar da melhor forma. Primeiro você vai começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, não mais pelo Antigo. Poxa, Pedro, por que eu não vou ler pelo Antigo? O Antigo está errado? Não é isso. Mas o Antigo, ele tem o propósito de anunciar o Novo Testamento, se podemos dizer dessa forma. Mas o Novo Testamento, ele foi escrito em um período mais próximo de nós. Então, a narrativa, o argumento, a estrutura do Novo Testamento, ele é mais fácil para a nossa compreensão. E é mais fácil também para pessoas que nunca tiveram contato com as Escrituras, nunca estudaram a Bíblia de alguma forma. Antigamente a gente tinha a escola bíblica, hoje muitas pessoas só vão para o culto no domingo à noite e leem versículos da Bíblia ali com o seu pastor. Então a primeira coisa que você vai fazer é que você vai começar lendo o Novo Testamento. E você não vai ler o Novo Testamento de uma vez logo, você vai ler os 4 evangelhos: Mateus,
Marcos, Lucas e João. Você vai ler esses 4 evangelhos e você vai ler eles, você vai compreender, obviamente, depois você vai reler esses 4 evangelhos novamente. No meu exemplo, né, na minha experiência, compartilhando para vocês, então eu li e reli várias vezes os evangelhos. Eu fiz isso várias vezes. Isso trouxe uma ótima compreensão para mim. Então, depois que você lê e relê os evangelhos, eu aconselho no mínimo 2, mas se você achar que deve ler mais de 2 vezes, será ótimo. Você vai ler o restante do Novo Testamento, Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios, Efésios, Gálatas, Hebreu, Timóteo, enfim, você vai ler até concluir ali em Apocalipse. Quando você fizer isso, você vai agora, pela 3ª vez, você vai ler o Novo Testamento de Mateus até Apocalipse. Quando você fizer isso, pronto, você vai ter uma construção, você vai ter uma compreensão de Jesus tão maravilhosa, que aí você vai começar lá de Gênesis. E você vai se surpreender que quando você for ler a Bíblia lá em Gênesis, você vai conseguir entender. Você vai entender com uma clareza tão grande, quando você estiver lendo, você vai perceber que muitos trechos ali do Antigo Testamento, eles se assemelham com o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Só que muitas pessoas leem o Antigo Testamento e não conseguem compreender, aí não chegam nem no Novo Testamento. Então, se você seguir isso que eu estou te falando, você vai perceber que você vai ser muito edificado. Essa é a técnica simples que eu garanto para você que se você fizer isso, você vai conseguir compreender a palavra de Deus. E o último ponto é, você precisa ler no mínimo 4 capítulos da Bíblia por dia. Eu vou ler 1 capítulo, eu vou ler 2 capítulos. Sim, claro que 1 é melhor do que nada. Mas eu tenho certeza que se você colocar como prioridade a palavra de Deus, e eu estou falando aqui para pessoas, se você chegou até agora nesse vídeo, é porque você realmente quer entender e aprender da palavra de Deus. Então, se você fizer dessa forma que eu estou te falando, eu garanto para você que em meses você vai terminar, em meses não, talvez em 2, 3 meses você vai terminar ali todos os 4 evangelhos, e em menos de 1 ano você vai ter lido ali todo o Novo Testamento mais de uma vez, tá? Então segue esse caminho que você vai ser muito edificado. Você pode estar se perguntando assim, mas pastor, vai ficar repetitivo não? Tipo, eu vou ficar lendo. A palavra de Deus diz lá em Josué capítulo 1, versículo 8, que não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você precisa ler a Bíblia até o último dia da sua vida. Você nunca vai parar de ler a Bíblia. Primeiro que a palavra de Deus se renova todos os dias. Então, se você ler um capítulo hoje, você for ler esse capítulo amanhã, eu garanto que você vai aprender algo novo. Então, nada disso é repetitivo, porque você vai ter que fazer isso até o último dia que você estiver respirando, tá? Então, isso que eu estou passando para você, além de te edificar, vai te ajudar a entender a palavra de Deus. Faça isso, siga o meu conselho e depois de alguns meses você vai voltar aqui nesse vídeo e você vai colocar aqui nos comentários o seu testemunho, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui comigo, então obviamente é porque de alguma forma você deve ter gostado. Tá? Então que Deus abençoe a sua vida, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de curtir esse vídeo e o mais importante, compartilha para alguém, compartilha para um amigo, ou posta ali na tua rede social, ou sei lá, manda no grupo da igreja, mas faz com que outras pessoas também sejam abençoadas com essa palavra, tá bom? Que Deus te abençoe.